pessoal, vou mostrar como é que a gente faz uma camisa, tá? Bom, a primeira ferramenta que a gente vai pegar é a ferramenta retângulo. Dou um clique na ferramenta, observo o ícone que tá aparecendo pra mim e vou criar o quê? A metade de um retângulo. Quando eu crio essa metade do retângulo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, botão direito do mouse, converter em curvas. Quando eu converto em curvas, automaticamente eu já quebrei toda a minha primitiva gráfica. O que eu vou fazer agora? Vou lá na ferramenta forma, porque na ferramenta forma eu quero modificar a estrutura da peça. Como eu vou fazer uma camiseta regata, então o que eu vou fazer? Vou definir o decote, e vou definir o decote da frente e a cava. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar nós, toda vez que aparecer esse Szinho que vocês estão visualizando aí, ó, eu estou pronto para poder criar nós. 2 cliques rápidos, aparece para mim o quê? Uma cruzeta. O que eu faço com essa cruzeta? Eu levanto. Quando eu levanto, automaticamente eu já estou definindo a queda do ombro que eu tenho da minha peça. Mais 2 cliques rápidos, ó, quando aparecer a minhoquinha, o que faz? Eu criei o quê? Simplesmente eu fechei. Então eu sei que desse nó que eu criei ao outro nó, ele vai continuar com a mesma estrutura. O que eu faço com esse nó aqui, ó? Ele aparece até uma setinha, não sei se vocês estão visualizando. Quando ele aparecer essa cruzeta para mim, eu pego e abaixo. Quando eu abaixo, eu já estou definindo o quê? Eu já estou definindo a minha cava. E aqui, o que eu faço? Eu venho aqui e defino o meu decote. Eu também abaixo. E aqui, ó, serve como linha, né? Como se eu estivesse esquadrando, porque ele aparece para mim a referência. Vem aqui e abaixo. Depois eu olho toda a peça por inteira, tá? Eu posso rodar o scroll do mouse sempre para frente ou para trás, o que eu quero ver. E aí eu posso fazer os ajustes necessários que eu achar pertinente. Então aqui, no caso, o que eu já estou visualizando, ó? Que esse ombro tá muito afastado do pescoço, do degolo, ó. Vem aqui, ó, seleciono esses 2 nozinhos e arrasto todos 2, tá vendo? Pro lado, para poder dar mais o quê? Mais inclinação à peça. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu necessito de curva. Quando aparecer essa minhoquinha para mim, eu vou fazer o quê mais uma vez? Um clique em cima com o botão esquerdo do mouse, mais um clique com o botão direito. E vou ler e procurar o quê? Em curva. Quando eu faço isso, cria 2 alças, uma do lado superior e no lado inferior. Mas o que eu faço? Se eu clicar no centro que apareceu esse Szinho e puxar, o que ele vai fazer? Fica mais fácil poder ajustar todo esse degolo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Quando aparecer o Szinho, eu dou um clique, botão direito do mouse, em curva. Quando eu transformo em curva, o que eu faço? Venho aqui, ó, e puxo mais uma vez, inclinando ele, tá vendo? Porque se eu puxar assim, ele vai dar defeito lá no meu ombro. Então, eu vou ajustando a linha. Olha como eu movimento ela, tá vendo? Ajustei a linha, pronto. A partir do momento que eu já defini o que eu precisava de fazer, tá? Eu posso criar outros tipos de ajuste. Se eu quiser que aqui fique um pouquinho em curva, eu também posso movimentar, jogar para cima, posso também transformar em curva, sempre da mesma forma. E tudo é muito repetitivo, tá? Ó, perdi a seleção. Opa, se eu perdi a seleção, sem seleção não tem ação. Então, eu tenho que clicar novamente no que eu quero. Como eu já fiz a operação, eu posso transformar em curva, movimentar a linha, porque já tinha transformado em curva, né? O que eu faço agora, ó? Vou lá na minha ferramenta seleção, já ficou selecionado um dos ladinhos. E vou fazer o quê? Eu vou simplesmente querer mais um desse daqui. E quando eu quero mais um, eu já estou respondendo o que eu necessito. Com ele selecionado, eu venho aqui e pressiono o botãozinho de mais no meu teclado. Automaticamente, quando a gente clica no sinalzinho de mais, ele só dá uma tremidinha, tá vendo? Ele não acontece nada. O que eu faço, né? A partir do momento que eu fiz isso aqui, que eu dupliquei, eu venho aqui nesse centro e arrasto para o lado. Quando eu arrasto para o lado, eu já tenho vontade de fazer o quê? De espelhar ele. Onde está espelhar? Lá na minha barra de propriedade. Aí eu tenho ele que vai ficar de cabeça para baixo, tá vendo? Que é o espelhar vertical. E eu tenho ele que é espelhar horizontal. Então, o que ele faz? Ele vai simplesmente girar a peça.
E para mim conseguir transformar esse único objeto, o que que eu faço? Ó, eu dou um zoom e sobreponho uma peça sobre a outra. Tá vendo? Como se eu estivesse criando um transpasse de camisa social aberta, que geralmente é 1,5, ó. Venho aqui, ó, e como que eu faço para mim poder seguir para um próximo passo? Eu tenho que clicar fora, ó, selecionar e abraçar todo esse conjunto aqui. A partir desse momento, vai aparecer a ferramenta que eu necessito, que é a ferramenta soldar. Só que, ó, se eu simplesmente vir aqui, não aparece nada para mim. Eu não consigo fazer nada. Então, eu sempre tenho que lembrar de estar com os dois objetos selecionados para aparecer a ferramenta para mim soldar. Quando eu der um clique nessa ferramenta, automaticamente essa linha vai sumir. Ó, vou dar um clique agora. Botão esquerdo do mouse, dei um clique. Sumiu também a ferramenta para mim. Eu posso vir aqui na minha barra e pintar da cor que eu quiser, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Já que eu tenho essas linhas prontas, eu vou aproveitar e vou copiar essas linhas. Como que eu vou fazer isso? Duplicando mais uma vez. Já que o objeto está selecionado, eu venho aqui no sinalzinho de mais e duplico. Venho aqui no centro, arrasto para o lado. Quando eu arrasto para o lado, o que que eu vou fazer? Eu tenho que separar as linhas que eu não quero. Para mim separar as linhas que eu não quero, eu volto a utilizar a ferramenta forma. Quando eu utilizo a ferramenta forma, o que que eu vou fazer, ó? 2 cliques rápidos aqui, ó, apareceu a minhoquinha, tá vendo? 2 cliques rápidos aqui, botão direito do mouse. Opa, não é isso. Ó, botão direito do mouse, eu venho e separo. Separei, seleciono esses 2 nozinhos e venho aqui e deleto. Vou fazer a mesma coisa onde? Aqui, ó, na lateral da minha peça. 2 cliques rápidos, botão direito do mouse, separar. Quando eu separo, se eu não quiser selecionar, é só eu vir aqui de uma vez, tá vendo? Clicar no delete, que ele também some. Vem aqui e faço a mesma coisa, ó. 2 cliques rápidos, botão direito do mouse, separar. Venho aqui e deleto. Ó, já apagou. Como eu já tenho esse lado pronto e já tenho o meu decote, o que que eu vou fazer? 2 cliques rápidos aqui porque eu não quero. 2 cliques rápidos aqui porque eu não quero. O que que eu vou fazer? Vou lá na minha ferramenta seleção mais uma vez e vou fazer o quê? Vou duplicar. Quando eu duplico, eu arrasto para o lado. Por que que eu fiz isso? Porque eu vou transformar ele em pontilhados, né? Que vai representar a minha costura. E o outro eu vou transformar em quê? Num acabamento que eu tenho para minha peça. O que que eu aproveito de uma vez? Ó, já seleciono os 2 e já vou escolher uma espessura para mim trabalhar. Só que cada computador trabalha com uma espessura diferenciada, tá? Então, eu tenho que ficar procurando qual a espessura que eu vou trabalhar, tá? Ó, defini a espessura, como os 2 são selecionados, eu dou um cliquezinho fora. O que que eu vou fazer agora? Mais uma vez, vou selecionar todo o grupo, porque eu não separei ele ainda, né? Vou vir aqui, ó, e vou definir, ó, também a minha espessura da linha, uma espessura que pareça com viés que eu quero trabalhar. Ó, 1,6, tá vendo? Já engrossou, tá vendo? Pra mim isso aqui é o suficiente. Só que eu também não preciso dessa linha. O que que eu faço? Aí eu venho aqui em separar, dou um clique fora, venho aqui e deleto essa linha porque eu não quero ela. Eu só quero as linhas do viés. Só que até agora eu posso fazer o que eu quiser, que ele vai continuar sendo só uma linha, né? O que que eu vou pegar e vou fazer? Eu vou selecionar os 2, vou lá em objeto e vou converter contorno em objeto. Quando eu transformo o contorno em objeto, eu venho aqui e clico no botão direito do mouse. Ó, o que que vai acontecer? Ó, botão direito do mouse, ele vai aparecer uma linha, né? Vou até fazer novamente porque quase não deu para aparecer o zoom, ó. Botão direito do mouse, aparece uma linhazinha escura, que está com a espessura mínima, que eu também tenho que colocar, definir uma espessura. Aqui, ó, não tá aparecendo nada porque eu não defini nenhuma cor, ó, vou colocar de amarelo, tá?
Mesma coisa com o botão direito do mouse. E defino, como ele tá com uma espessura mínima aqui, uma espessura para poder trabalhar. Ó, já defini a espessura. Aqui ficou um biquinho, tá vendo? O que que eu faço? Eu venho aqui, dou um clique no objeto, depois que eu peguei a ferramenta forma, tá? E só apago ele para ele ficar ajeitadinho. Provavelmente eu vou ter esse mesmo defeito aqui, ó. Só que eu não consigo fazer muita coisa com ele, tá vendo? Aí, o que que eu faço com esse aqui, ó? Também vou acertar esse cantinho aqui, deletando, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu quebrei esse daqui. Venho aqui, ó, seleciono e separar o objeto. Dou um clique fora, seleciono tudo novamente, porque eu preciso definir também a espessura que eu vou trabalhar, apesar de eu ter definido, né? Mas eu posso voltar nas ferramentas quantas vezes eu quiser. Só que se eu for escolher as estruturas que eu vou trabalhar, eu tenho que clicar em um por um, porque senão, ó, o conjunto, ele não modifica a minha barra de propriedade. Ele só vai modificar minha barra de propriedade e aparecer o que eu desejo, um a um. Então, vem aqui, ó, e conto 1, 2, 3, 4, 5, ou sexta. Ele fica exatamente pontilhado. Clico no próximo para poder deixar ele selecionado, para dizer que é com ele que eu vou trabalhar. Faço a mesma coisa. Faço a mesma coisa com o da barra. Ó, vou lá em cima, escolho e clico e ele já modificou minha estrutura. O que que eu faço agora? Eu venho aqui com esse da barra, arrasto e posiciono onde? Onde tem a costura, né, de colarete, porque a gente está tratando de malha, né? Já coloquei, o que que eu faço novamente? Duplico. Onde eu duplico, sinalzinho de mais, ó, dupliquei, venho aqui, ó, dou um zoom nesse xizinho e arrasto. Então, eu já tenho minha linha de costura na minha barra. Já vou aproveitar e já vou colocar esses dois elementos que eu tenho aqui, aonde? Aqui em cima do meu viés. Ó, coloquei. Caso não seja assertivo, não tem problema, ó. É só eu clicar fora e vir aqui e ajustar ele. Ó, dou um clique em cima. Aí essa hora que eu tenho que ter cuidado, porque olha como ele vai dizer quem é que tá selecionado, que é o que a gente erra, ó. Tá dizendo que esse aqui tá selecionado. Às vezes a gente, quando vai selecionar, a gente tá querendo trabalhar com o objeto, mas a gente não consegue porque quem tá selecionado é a outra parte externa. Então, porque agora eu tenho dois elementos para me trabalhar. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho que saber quem eu selecionei e tenho que trabalhar com ele. E sempre vou precisar de ajustes. Falando em ajustes, eu tenho a minha ferramenta forma, que eu venho aqui, ó, e vou acertando com leveza toda a linha que eu tenho que trabalhar, tá? Muitas vezes eu vou precisar de mexer nas alças para poder ficar bonitinho, né? Ó, aqui, ó, tá vendo? Eu já vou dar 2 cliques rápidos para poder movimentar para ele ficar mais baixo. Ó, não ficou muito legal, vem e acerto novamente. Então, a minha intenção é sempre estar olhando para o que eu estou fazendo. Agora que eu já defini os dois, o que que eu vou fazer? Volto lá em seleção, seleciono os dois, pego sempre pelo centro e vou posicionar aonde? Aonde eu quero, tá? Mesmo que ele fique fora do lugar, ó, já deixei ele fora do lugar aqui, o que que eu faço? Como eu tenho dois elementos selecionados, ou eu posso tentar ajustar ele sobre o que eu estou visualizando, ou posso também clicar fora e ajustar um por um, do jeito que eu quiser, né? Vem aqui, ó, seleciono, tá vendo? Que um conjunto todo, porque eu tenho dois elementos aqui que eu preciso levar para um outro lado. Duplico no sinal de mais o teclado, tá? E vem aqui, ó, e arrasto ele pro outro lado. Quando arrasto ele pro outro lado, eu sinto a necessidade, mais uma vez, de fazer o quê? De vir aqui em cima e espelhar. Então, venho aqui, clico, seguro e arrasto. E posiciono aonde eu quero. Feito isso, ó, quanto mais afastadinho, mais ele vai ficar igual ao outro. Feito isso, eu tenho que ter a preocupação do que eu tenho atrás. O que que eu posso fazer atrás, né, desse objeto? As costas dele, né? Já vou duplicar esse daqui,
Já vou colocar aqui do lado, porque simplesmente eu vou mexer em quem aqui? Eu vou mexer exatamente somente nessa linha. Só que eu tenho outros nós que, ó, se eu for jogar isso aqui lá em cima, ele me atrapalha. Então eu já venho e já apago esses nós, ó, de um lado e do outro, aqui embaixo também de um lado e do outro, porque eles vão me atrapalhar. Eu venho aqui, ó, subir, ó, venho aqui também embaixo, subir, ó. Olha como eu vou ter a necessidade de apagar esse daqui, porque eu vou ter que manipular pelas alças, ó. Subir, e agora eu vou ter que acertar